Olá, hoje estamos aqui na Residência Belotti e minha conversa é com a grande artista Nicole Gulin, artista plástica com estrutura de engenharia civil, engenheira civil, toda uma formação de engenheira civil. Isso, tudo bom, Nicole? Tudo. Obrigada por me receber no programa de vocês, né? Seja bem-vinda, querida. Obrigada. Então, eu sou engenheira civil pela Universidade Federal do Paraná. Mas a minha alma sempre foi de artista, então sempre foi de artista. Me encontrei. Se encontrou. É por isso que nós estamos aqui na Casa Belotti. Explica um pouquinho desse espaço maravilhoso. Então, a Residência Belotti é uma residência desenhada e construída pelo engenheiro arquiteto Lolo Cornelsen na década de 50. E até aqui, essa parede de Cobogós é uma das maiores referências da época, né? Inclusive por sua cor e design e tudo. E a Residência Belotti foi restaurada pelo Humberto, que achou um investidor de Ponta Grossa, que restaurou toda essa casa aos moldes da época, né? E ela é tombada, enfim, e virou um coworking de cultura. Então tem salas para alocar, tem uma galeria de arte, tem uma loja de vendas de arte de artistas exclusivamente curitibanos. E sempre daqui de Curitiba, os artistas. Sim, essa é a ideia do projeto, certo, né? Ter artistas, valorizar a nossa arte local, né? Tem uma tênue diferença entre arte e artesanato, mas o foco aqui prioritariamente são artistas locais, até para ter uma dissidência fora do eixo Rio-São Paulo, assim, claro, né? Claro. E ainda com o bistrô aqui atrás, então que todos delícia. Convidados para conhecer. Que delícia, que delícia. E você tem as suas obras, estão aqui também. Isso, dentro aqui da Residência Belotti existe a Carmesim, espaço de arte e design, e o Hugo Humberto é o galerista, que é quem me representa, então eu tenho as minhas obras à venda aqui, todo mês tem abertura de uma exposição, a minha agora em 2015 está marcada para novembro. Novidades no ar, gente. E, enfim, eu precisava ter um ponto em que as pessoas pudessem vir ver a obra em horários comerciais e tal. Como no presente momento ainda não é a único ofício que eu desempenho, assim. E como os outros ofícios? Essa mulher é uma caixa de surpresa. Ela é uma artista completa, uma grande engenheira, professora. Você está dando aula? Conta tudo que você faz, Nicole. Ah, meu Deus. A minha primeira... Além de ser mãe. Então, mãe de gêmeos. Isso que eu ia falar. Minha primeira ocupação, né, é mãe de gêmeos, o Henrique e o Rafael. São as minhas obras-primas, de verdade. Sem dúvida. E, bom, eu tô me dedicando, assim, prioritariamente para as artes. Então, eu tenho uma empresa de consultoria na área da cultura, que a gente vai atrás de captação de recursos para os projetos culturais. Eu trabalho com as minhas artes, então é produção de obras de arte, de escultura, agora é o mercado que eu estou abrindo novo. Gravuras, telas, né, exposições, enfim. Sim. Já fazem 20 anos que eu trabalho na engenharia e a única coisa que eu não larguei da engenharia ainda, que apesar de eu gosto muito, eu sou perita judicial. Então tem uns 20 anos que eu faço perícia. Olha, surpreendente. E essa parte da comunicação acabou surgindo a possibilidade de eu dar aula. Acho que depois de ter filhos a gente quer, quanto mais o nosso legado do bem ficar melhor. Então, verdade. Extrapolando as obras de arte é ter filhos dos outros para eu também ajudar a melhorar o mundo. A estruturar, deixar, como você falou, o seu legado, deixar a sua mensagem. Você foi dar aula de comunicação. Porque uma artista como você se comunica através das suas obras, sem dúvida. Eu ontem, dando uma olhadinha em todas as suas obras, eu já conhecia, claro, mas eu fui olhar mais, todas. E fiquei ali me deleitando com as suas obras. São incríveis de verdade. Eu descobri uma outra Nicole, observando mais, eu já a conhecia, mas eu fiquei encantada. A delicadeza das suas obras, a força, não só a delicadeza, a força, a intensidade da sua comunicação. Me fala um pouquinho da sua arte. Quando você descobriu e quem te descobriu? Então, essa coisa de ficar pensando de que forma falar, o que falar, que tem a ver com comunicação, com desenho, né? Eu sou especialista em programação neurolinguística e os meus filhos são as primeiras cobaias que eu vejo que dá certo. E é um pouco meio por aí depois, né? Juntando os quebra-cabeças de mim mesma, assim, para onde que eu ia, para que lado que eu ia correr, né? Depois de uma tragédia pessoal, colocaremos assim. Aguardem cenas dos próximos capítulos, que isso não vem ao caso. Depois a gente fala. Eu fui conversar com o Fernando Bini, por intermédio da Rosemary Bittencourt, que trabalhava no Museu Oscar Niemeyer.
E quem me apresentou a Rosemary Bittencourt foi a Cristina Prestes, que é a sogra do meu irmão, que me adora de paixão. Ela falou, não, vai conversar com ela. E a Rosemary me mandou pro Bini. Ó, se tem alguém que entende de arte, é esse cara. Até então eu não entendia do mundo, não sabia quem que era quem na área das artes. E fui conversar com ele. Levei lá, sei lá, uns 15, 20, 30 desenhos de várias épocas. Ele dá uma avaliada. Ele olhar e dizer assim, não, você é uma louca ou não, você, né? E eu tava esperando você é uma louca, basicamente, né? E eu nunca tinha visto ele na vida. Então eu fui lá conversar e tal, e mostrei assim, e eu fui descendo na cadeira, assim, porque cada desenho que ele olhava, ele ia me descrevendo. Tipo, a gente não tinha conversado nem 5 minutos. Eu falei o meu nome, ele falou o nome dele, ele sentou e começou a olhar os desenhos. E aquilo começou a me dar um negócio, não sabia se era bom, se era ruim, um nervosismo. Eu fui me sentindo pequenininha na cadeira, assim. Eu falei, como é que esse cara sabe tudo isso, assim, né? E daí ele terminou de ver, super sério, assim. Ele falou assim, menina, você tem talento, só que você precisa trabalhar. Eu falei, mas o que é trabalhar, né? Como artista? Você tem que produzir, vai fazer as telas, vá atrás. Eu falei, tá, aí eu fiz, né? Me achando, fiz 4 telas na época, né? Faz muito tempo. Assim. E chamei ele pra tomar um café lá em casa. Falei, vamos lá em casa, pra conhecer. E ele foi. Ele, não, realmente, agora você vai procurar tal. Ele me indicou a Leila Puglialone pra fazer aula, que é uma artista fantástica também, e também só pega por indicação para dar aula. E eu nem sabia desses Você foi meandros. Se especializar, você foi conhecer, você foi estudar, porque o seu talento ainda estava um pouco bruto, talvez. A gente nunca para, né? Isso assim, no começo eu tinha alguns nuances que eram interessantes para um começo. Agora já faz um bom tempo que eu tô, então assim, o tempo todo você desenvolve. Você aprende, se desenvolve, você pega outras técnicas, você conhece pessoas diferentes. Então é um diamante sendo lapidado, mas a vida inteira nunca termina. E até porque as obras expressam muito o que o ser humano, o que acontece, isso. Não só dentro de você, como no mundo. Porque você se inspira, você está olhando o mundo. Você olha uma paisagem, um acontecimento, uma fotografia, são várias informações e alguma coisa aqui dentro também. Isso, exatamente. Né? A gente estava conversando antes e você comentou, quando faz exposição, é uma verdadeira exposição. Porque a obra de arte de um artista fala muito sobre ele e a sua me fala muito sobre você. Eu pude perceber, até comentei com você que cada obra é como se tivesse um cordão umbilical com você. Mas tem. Não é isso? Você está eternamente ligada a essa obra. Eu fui descobrir isso tempos depois, né? Porque quando o Fernando Bini falou isso, vá produzir, depois conversando com as pessoas, né? Eu falei assim, então, o Fernando Bini que falou que eu tinha talento, então, como assim o Fernando Bini? Eu falei, crítico de arte, professor da Federal da PUC. E daí ele disse, mas como assim foi na tua casa? Eu falei, não sei, eu chamei ele, foi? Foi. Que não deveria ter. Quando eu puxei o currículo dele, que eu vi quem que era, eu falei assim, mas nunca mais vai querer me olhar na cara, porque assim, é gigantesca, é uma referência, né, no Paraná em relação a isso. E daí conversando com ele novamente, né, quando eu voltei depois um bom tempo, eu falei, pronto, eu já fiz 270 obras no período de 1 ano. Ele me falou assim, como assim? Eu falei, você não falou pra produzir? Eu sou engenheira, a gente pensa em série, né? Em série, foi e fez. E fui e fiz. Daí eu fiz uma conta lá por baixo, que pra variar eu tive que transformar tudo em conta. Numa das aulas de História da Arte dele, o Picasso morreu com 60 e poucos anos, e eu fiz a conta do número de obras que ele fez quando ele morreu e o número de obras que eu teria feito com a mesma idade, tipo, insano, assim. Só que, como você estava falando, estava acontecendo muita coisa na minha vida. Então, assim, era obra em cima de obra, em cima de obra, em cima de obra, assim, pra dar vazão, sabe? E a coisa mais interessante que eu tô achando nessa tua história, que você me permite falar agora, a inocência sua do momento. Totalmente. A inocência, a ignorância de tudo. A sorte do principiante, vamos dizer assim. Exatamente. E muito inocente, muito pura. E eu acho que isso foi teu... Talvez, foi o diferencial. Foi o diferencial. Eu quase morri de vergonha. Eu não sabia que cara olhar pra ele de novo, assim, porque referenciado. Então, quando eu chamei ele, eu não tava entendendo. E a pessoa não tava entendendo que eu não tava tirando sarro, eu realmente não tava entendendo. E ele foi o primeiro. Eu fiz a minha primeira. E outra coisa que eu não sabia, né? As pessoas começam a expor. E a minha exposição foi individual, eu fui lá, peguei um café, fiz a exposição, medi as paredes, mandei fazer a tela, chamei ele, falei, dá uma olhada, Fernando, veja como é que tá e tal.
depois me contaram que a primeira exposição, as pessoas nunca fazem individual, já fazem coletiva, depois de um tempo, eu falei, ai gente, cadê o manual desse negócio que tá muito complicado? Tá vendo? Mais uma coisa da inocência, do coração falando. Porque se produção, eu tenho não sei quantos mil metros quadrados era construído, então fazer projeto e produzir, normal, vou fazer uma exposição. Você mede parede, você faz as telas, você, né, faz a parte artística, mas E depois eu fui entender que essa produção toda do acontecimento da exposição, na classe artística não era tão óbvio, que nem era para mim que estava vindo de 15 anos de construção. Então, e daí que surgiu a Garra Cultura, que é a minha empresa, e daí a gente dá suporte para os artistas, mil coisas. Mas aqui eu sou artista, vamos falar isso depois dos intervalos, porque que delícia. Fiquem conosco e eu volto já com Nicole Golin.